4 de abril. Quantos soldados são necessários para prender um homem? Tendo, pois, Judas recebido a escolta e, dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. João, capítulo 18, versículo 3. Jesus tem o maior poder de todo o universo. Quando andou pela terra, ele curou os enfermos, expulsou demônios, ressuscitou os mortos, caminhou sobre as águas, transformou água em vinho e multiplicou pães e peixes. De fato, Jesus realizou tantos milagres que o apóstolo João disse: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João capítulo 21, versículo 25. Satanás estava aterrorizado com Jesus. Foi por isso que o inimigo inspirou Herodes o Grande a tentar matar o Messias recém-nascido, assassinando todos os bebês de Belém e arredores. Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando isso falhou, o diabo tentou destruir Jesus, seduzindo-o com tentações no deserto. E quando isso falhou, o diabo tentou matar Jesus em inúmeras ocasiões, usando pessoas religiosas iradas. Você se lembra das muitas vezes em que os líderes religiosos tentaram e não conseguiram prender Jesus? Os evangelhos estão repletos de exemplos de quando ele escapou sobrenaturalmente das mãos de seus agressores. Ora, esse era o momento da tentativa seguinte de Satanás, usando Judas Iscariotes. E parece que o diabo estava preocupado em não ter sucesso novamente. Assim, o inimigo inspirou Judas a liderar um enorme grupo de soldados romanos e policiais do templo para prenderem Jesus. Havia soldados demais naquele grupo para capturar um único indivíduo, a menos que aquele indivíduo fosse o Filho de Deus. Os líderes religiosos que o demônio estava usando também estavam cheios de ódio contra Jesus. Considerando-se quantas vezes Jesus já havia escapado de suas mãos, eles deviam estar preocupados com que ele pudesse escapar também desta vez. Após servir a comunhão aos seus discípulos, Jesus se retirou para o jardim do Getsêmani para orar. João, capítulo 18, versículo 2, nos diz que era costume de Jesus ir ali para orar com os seus discípulos. Portanto, Judas sabia precisamente onde encontrar Jesus naquela noite, quando era o momento de levar os soldados e a guarda do templo para prendê-lo. João 18, versículo 3 diz: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Esse versículo diz que Judas recebeu a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus e alguns guardas. Quero que você entenda exatamente quem eram os homens dessa escolta e esses guardas dos principais sacerdotes, para que possa ter a visão completa do que aconteceu naquela noite no Monte das Oliveiras. Acredito que você ficará perplexo ao perceber o gigantesco número de homens armados que foram procurar por Jesus naquela noite. Os soldados que Judas levou com ele ao jardim do Getsêmani eram soldados que serviram na Fortaleza Antônia, uma torre que havia sido construída pelos governantes asmoneus. Mais tarde, ela foi rebatizada como Fortaleza Antônia pelo rei Herodes em homenagem a um dos seus maiores patronos, Marco Antônio. Sim, o mesmo Marco Antônio que se apaixonou pela rainha egípcia Cleópatra. A Fortaleza Antônia era um edifício enorme construído sobre uma rocha com altura de quase 23 metros. Suas laterais haviam sido totalmente alisadas para tornar difícil para os inimigos escalarem suas paredes. Embora tivesse muitas torres, a mais alta estava localizada no canto sudeste, dando ao atalaia uma visão ampla da área do templo, bem como de grande parte de Jerusalém.
Dentro desse enorme complexo havia um grande pátio interno para os exercícios da corte romana, composta por 300 a 600 soldados especialmente treinados, situados ali. Essas tropas estavam prontas para agir de modo defensivo no caso de uma rebelião ou motim. De fato, uma escada conduzia da torre do interior do templo, permitindo que os soldados entrassem no templo em questão de minutos, se um distúrbio ocorresse ali. Certo escritor observou que havia até mesmo uma passagem secreta da torre até o pátio interno dos sacerdotes, possibilitando aos soldados chegarem até mesmo naquele local sagrado e proibido. João, capítulo 18, versículo 3, registra haver uma escolta no jardim naquela noite. A palavra grega para escolta é spira. Essa é a palavra que descreve uma corte militar. O grupo de 300 a 600 soldados anteriormente mencionado. Esses soldados extremamente bem treinados eram equipados com as melhores armas daquela época. João, capítulo 18, versículo 3, também nos diz que, na noite em que Jesus foi preso, essa escolta de soldados era acompanhada por guardas dos principais sacerdotes e fariseus. A palavra guardas provém da palavra grega operetas, que tem vários significados nos tempos do Novo Testamento. Mas neste caso descrevia os policiais que trabalhavam nas áreas do templo. Uma vez proferido um juízo pelo tribunal religioso, era responsabilidade da guarda do templo executar esses julgamentos. Essa temível força armada trabalhava diariamente com a corte sediada na Fortaleza Antônia e se reportava aos principais sacerdotes, aos fariseus e ao sinédrio. Esses eram os guardas que acompanharam os soldados romanos ao jardim do Getsêmani. Portanto, podemos concluir que, quando os soldados romanos e a guarda do templo chegaram para prender Jesus, a encosta onde o jardim estava localizado ficou literalmente coberta por soldados romanos e milícias altamente treinadas do monte do templo. Quero que você realmente perceba que enorme multidão de homens armados foi naquela noite. Então, vejamos o que os outros evangelhos nos contam sobre esse mesmo incidente. Mateus, capítulo 26, versículo 47, diz que era uma grande turba de soldados, usando as palavras gregas óculos polos, para indicar que era uma grande multidão de homens armados. Marcos, capítulo 14, versículo 43, chama isso de uma turba, usando a palavra grega óculos, indicando que era uma grande multidão. Lucas, capítulo 22, versículo 47, também usa a palavra óculos para indicar que o grupo de soldados que veio naquela noite era enorme. Isso nos faz imaginar o que Judas teria dito aos principais sacerdotes acerca de Jesus para fazê-los pensar que precisavam de um pequeno exército para prendê-lo. Judas os preveniu de que Jesus e seus discípulos poderiam criar uma briga? Ou será possível que os principais sacerdotes estivessem nervosos por Jesus poder usar o seu poder sobrenatural para resistir a eles? Certamente, Jesus era conhecido por seu poder. Afinal, ele havia ministrado durante 3 anos, curando os enfermos, purificando leprosos, expelindo demônios, ressuscitando mortos, caminhando nas águas, transformando água em vinho e multiplicando pães e peixes. As histórias do poder de Jesus já deviam ser lendárias, até mesmo durante a sua vida aqui na Terra. Até Herodes ouviu falar dos poderes de Jesus e desejou ser testemunha ocular dos milagres que ele realizava. Veja Lucas 23, versículo 8. Vimos que o apóstolo João disse sobre isso em João capítulo 21, versículo 25. O próprio mundo não seria capaz de conter todos os livros que seriam necessários para registrar todos os milagres de Jesus. Portanto, não é demasiadamente difícil imaginar que a maioria das pessoas do tempo de Jesus tem ouvido histórias sobre o poder extraordinário que fluía por seu intermédio. Meu coração se empolga em pensar no poder de Jesus Cristo.
Ainda mais empolgante é o conhecimento de que o mesmo poder que flui por meio dele quando ele andou nessa terra, flui agora por meio de você e de mim. O mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus para cumprir o seu ministério foi enviado para capacitar você e eu a fazermos as mesmas obras que ele fez. De fato, Jesus profetizou que nós faríamos obras ainda maiores. João capítulo 14, versículo 12. Esse é o tipo de poder que opera em você e em mim. Sempre que o diabo tenta insinuar que você não é uma ameaça séria a ser temida, você precisa se levantar e lembrá-lo de quem vive dentro de você. Diga ao diabo e, ao mesmo tempo, lembre a si mesmo que o maior vive dentro de você. 1 João capítulo 4, versículo 4. E que você é um vencedor do mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Lembre-se todos os dias de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus vive agora dentro de você e está à sua disposição 24 horas por dia. E na próxima vez em que você enfrentar uma situação que requer poder, abra o seu coração e deixe-o fluir, porque a unção que estava em Jesus está agora em você. Minha oração para hoje. Senhor, sou muito grato por tu possuires o maior poder de todo o universo. Não estou servindo a um Deus morto. Estou servindo a um Senhor vivo que está intercedendo por mim à direita do Pai neste exato momento. Jesus, venho a ti como meu grande sumo sacerdote e peço hoje que tu me enches com o teu poder 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não quero apenas saber de ti intelectualmente, quero realmente te conhecer. Quero experimentar o seu poder e andar nos teus caminhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro por fé que o maior vive dentro de mim. Sou um vencedor do mundo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus reside agora dentro de mim e está à minha disposição 24 horas por dia. Quando encaro uma situação que exige poder, abro o meu coração e libero o imenso poder de Jesus Cristo que está guardado no meu íntimo. Esse poder reside continuamente em meu coração e é mais do que o suficiente para enfrentar e superar qualquer obstáculo que o diabo tente colocar em meu caminho. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você vive com uma constante consciência do poder de Deus que vive dentro de você? 2. Quais são algumas passagens que você pode confessar sobre o poder de Deus que está disponível para você? Seria bom você escrevê-las e colocá-las em um lugar visível para poder ser lembrado delas todos os dias. 3. Você consegue pensar em algumas vezes em sua vida nas quais a unção de Deus estava sobre você tão fortemente que você teve consciência desse grande poder fluindo por seu intermédio para outras pessoas? Se alguém lhes perguntasse como foi ter a unção fluindo através de você, como você a descreveria?